quando a gente está falando de dados, as pessoas falam assim, não, mas aqui não dá para eu fazer, é muito mato? A gente decidiu chamar quem fez do limão uma limonada, né, Fabi? É isso mesmo, e para isso a gente está aqui com a nossa convidada, Cláudia Ferraz, CIO do Grupo OCQ. Cláudia, um prazer te receber aqui no Dudamar. Obrigada pelo convite. Cláudia, conta, para a gente começar, explica um pouquinho, o que é o Grupo OCQ? O Grupo OCQ é um dos maiores grupos químicos brasileiros, tá? Nós somos 22 empresas hoje, hoje, né, porque amanhã já não conto mais, brincadeira. Porque o apetite que a gente tem por comprar empresas é grande ou por criar empresas novas. Então, 22 empresas, a maioria delas são empresas químicas, o nosso DNA é fabricar produto químico, mas no meio do grupo a gente tem um banco que é um fomentador das empresas, Tá. e também temos uma trader que a gente faz muito produto importado, então tem uma trader que importa para o grupo e a gente divide os produtos pelo grupo, né? Somente matéria-prima. E quem não souber quem é o grupo, eu tenho certeza que tem alguma coisa de vocês em casa, basta acessar o site e dar uma olhada o que são as matérias-primas. E às vezes não tem um produto que está escrito que é nosso, mas em compensação tem alguma coisa nossa dentro do produto que tem em casa. Eu me surpreendi quando a gente estava conversando a quantidade de coisa que eu consumo que passam por vocês. É verdade. Principalmente quando você está fazendo uma reforma. Exatamente. Nossa, aí foi... Material de construção, Material de tinta, construção, e aí né? produtos químicos mais básicos, né? A gente trabalhava muito com o Francisco, que é o nosso fundador, ele fala muito que a gente tinha muito química orgânica, lembrando um pouco da escola, né? E a gente, há pouco tempo, adquiriu a L. Queiroz, que é mais química inorgânica, né? Então, a gente começou, agora a gente tem a cadeia quase toda, né? Então, bastante coisa. Ah, legal. E a gente ainda tem muito tema aqui para a gente abordar, e uma coisa que eu ia te pedir era para você falar um pouco da sua trajetória até aqui, assim. O que te fez migrar de engenharia para a área de tecnologia e hoje está aí a liderança dessa frente? Eu acho que eu sempre quis uma área mais de tecnologia, né? Eu lembro que de garota, na verdade, eu conto essa história sempre, eu queria fazer o robô da Rose, dos Jetsons. Eu ainda quero, porque o robozinho que só aspira é pouco. Não, é pouco. Eu quero mais. Eu queria fazer uma Rose, era o meu sonho dourado. Eu falei, eu vou... E aí, na época, eu fiquei procurando engenharia cibernética, engenharia de robótica, e óbvio que isso em 80 e pouco não existia, né? Tô dedando a minha idade aqui, né? Mas, então... A gente foi um pi na edição. E aí, aí eu comecei a olhar e falei, não, eu vou ter que ir para engenharia eletrônica, não tem uma outra saída do que ir para eletrônica. E na área de eletrônica eu comecei a me especializar mesmo em computação, em construir computadores, eu fiz especialização em desenho de chip. Aí eu falei, gente, não tem nada disso no Brasil, né? E aí, quando eu estava me formando, eu falei, a coisa mais parecida é automação industrial, automação de processo, eu vou para essa área. E aí eu entrei na consultoria, na Accenture, e aí o meu primeiro projeto foi fazer um MRP da Unilever e nunca mais saí da TI. Muito bom. Não, tem uma coisa antes da gente sair totalmente, entrar totalmente num tema mais de como é que você evoluiu e como é que você entrou, né, o desafio da OCQ. Eu queria te fazer uma pergunta ainda sobre a transição. Chega a ser uma transição, porque acho que da engenharia elétrica / eletrônica para... Eu sou técnica em eletrônica, minha primeira formação, daí eu fiz sistemas de informação a segunda, depois acabei em marketing. Essa, sim, foi nada a ver. Mas... Um dia você tem que ser o nosso convidado. Um dia a gente faz. Eu fiz pro podcast interno, mas daí é só Messer que vem. É verdade. Uma coisa que eu queria te perguntar é mais quando... A gente está falando de uma formação mais de engenharia, mais fabril e, de repente, liderança. Essa transição para ir para liderança, como é que foi? Eu cuidava de sistemas, né? Eu fazia os desenvolvimentos, com o tempo eu fui fazendo alguns projetos, nisso eu comecei a gerenciar projetos, gerenciando pessoas terceirizadas no projeto, aí eu comecei a gerenciar pessoas internas, aí chegou uma certa hora eu falei, eu quero uma área de TI trabalhando para mim, né? Eu quero ser gerente de uma área, né? Eu cheguei a ser gerente de projetos de TI, na época que eu fui fazer o startup da BCP, que depois virou a Claro, né? Uhum. Nossa.
Eu estava, na época, assim, eu vou contar rapidinho, eu saí da Accenture, fui para a Dow Química, eu fiz um projeto na Dow, a Dow depois me chamou, fiz um projeto de BI, comecei em 90, em 94 a Dow me chamou para ir trabalhar com eles, eu fui, aí lá eu comecei a gerenciar projetos, e aí de lá me convidaram para ser gerente de projetos do startup da BCP. Lançar uma empresa do zero foi uma escola, assim... aventura. Foi uma aventura, né? Imaginar que eu entrei em dezembro, acho que eu fui a funcionária 50 ou 60. Em maio nós tínhamos 3.000 funcionários, a empresa funcionando. E que em dezembro a gente sentava com o pessoal de marketing. Como é que nós vamos lançar o produto no mercado? Que tecnologia que nós vamos fazer para usar isso? Como é que nós vamos lançar aquela história de sorteio? Né? Eu preciso de um podcast só para esse. Mas um dia eu conto todas as histórias. E aí, eu estava na BCP já fazia algum tempo, eu recebi um convite para fazer o startup da GE Capital aqui no Brasil, que era o Banco GE. E aí, eu fui para lá, né? Saí de uma startup para uma outra, mas startups grandes, né? Sim. Aí eu fui para o Banco GE e aí eu fiquei 16 anos no Grupo GE. Já era líder de sistemas para o Banco GE. De lá, eu fui para ser corporate, do corporate eu fui para Water, e aí eu fiquei rodando 16 anos no Grupo GE, né? Fui sair do grupo... Aí eu estava numa GE que era só... Mas eu já era diretora da América Latina nessa época, né? Eu já tinha crescido. No corporate eu já era gerente da América Latina, e meu diretor eu fiquei gerenciando a área, né? Todos os deveres e nenhum direito. Aí eu recebi o convite para ir ser diretora da América Latina, da GE Water aqui para a América Latina, né? Aí eu fiquei lá 5 anos, depois eu fui para GE Power Conversion. E a Power Conversion era um negócio que era pequeno e tinha vendido um projeto gigante para a Petrobras. E aí depois veio a crise da Dilma, né? A Petrobras cancelou o projeto, era um projeto de 650 milhões de dólares ano, que eles cancelaram, a empresa quase fechou aqui no Brasil, nem sei o que aconteceu, e aí foi quando eu saí. Depois de 16 anos no grupo. E aí de lá eu acabei entrando numa empresa nacional, que era a Zaraplast, que é uma empresa de plásticos, né? Fazia embalagens plásticas, acho que a maioria das embalagens flexíveis que você vê no supermercado é deles, né? Desde chocolate, arroz, pão, tudo que é flexível. E aí em 20 veio o convite para ir para o Grupo OCQ, né? No meio da pandemia. Eu sei a tua curiosidade sobre essa aqui, mas eu queria explicar por que eu fiz essa pergunta e para todo mundo entender a partir de agora um pouco do que a gente vai falar. Porque a gente, obviamente, já tinha lido o currículo, né, da Cláudia, não só pelo LinkedIn, também quando a gente conversou, a gente acabou falando, mas tem algumas análises que ela trouxe que não é o normal da gente ouvir gente falando. Assim, não, eu fiz isso daqui porque estava pensando. Então, a gente ouviu, numa única análise dela em alguns momentos, uma visão de gestão de pessoas, uma visão de alocação de capital. Então, para não ficar aquela coisa de internet, mas por que ela está falando isso? Acho que a carreira dela já explica. Já mostrou ali alguém que tem a visão de tecnologia base, como engenharia elétrica, passou muito tempo na tecnologia e depois teve uma visão financista muito boa. Eu acho que isso ajuda a gente agora a começar a falar, porque tem muita gente que se prende a detalhe para não evoluir. E se consegue ampliar a visão, eu acho que é um pouco disso que a gente vai fazer no podcast hoje, eu estou bem feliz por estar gravando ele, pode fazer muito mais. E não necessariamente tendo que quebrar tudo. É opções de alocação. Mas vai lá, Fabi, desculpa, eu só quis explicar minha pergunta. É porque... Nossa, e Marcel, perfeito, porque eu justo estava pensando algumas coisas, porque essa bagagem, como a Cláudia mencionou, né, de você participar de projetos iniciais, seja numa startup, seja numa iniciativa dentro de uma empresa grande, isso também te dá uma visão muito diferente quando, às vezes, as pessoas estão mais amarradas a isso. Mas eu trabalho numa empresa grande, vai demorar uma década até conseguir fazer algo diferente aqui e tal. E aí, uma coisa nessa linha do que você está comentando, Cláudia, que eu queria te perguntar é, de uma forma, claro, né? Eu sei que tem muita bagagem pelo caminho e certamente tem vários pontos, mas quais você diria que foram pontos importantes, olhando para essas bagagens, principalmente porque você teve passagem por startups e agora está numa indústria. O que você fala, olha, isso daqui que foi uma baita escola, são coisas que eu levo também, apesar de uma indústria ter um cenário totalmente diferente. Eu acho que tudo é bagagem, né?
eu estava pensando nisso outro dia, né? O que foi o mais importante? Tudo é importante. Né? Por exemplo, eu ter entrado no Accenture foi importante. Por quê? Porque eram tecnologias de ponta. Para vocês terem uma ideia, eu fiz um projeto de BI em 89. De IA. Tá? Não era uma IA generativa, era uma IA clássica, mas era um projeto de IA em 89. Né? Em 90 eu fiz o primeiro projeto de BI. Inverno. Quê? Se a gente pega o gráfico dos invernos da IA, 89 é pré-segundo inverno de IA. Ela estava ali começando aí, será que isso vai? E aí, naquele momento não foi, né? Naquele momento não foi. E aí, na verdade, era um projeto legal, era um projeto a Mangels, ela fazia chapas de aço, mas ela vendia fitas de aço. E as pessoas pediam, eu quero uma fita de 1,5 cm, outra de 2. Então, essa IA fazia o quê? Ela fazia o corte da bobina para sobrar o mínimo possível para não voltar para reprocessar. Então, às vezes, ela pegava um pedido do dia seguinte e encaixava para não sobrar. Bom, isso em 89, né? E aí, em 90, eu recebi um convite do pessoal da própria Accenture que estavam fazendo um projeto de BI. Se você pensar que era só DOS, não tinha Windows em 90, você imaginar, era um projeto de BI que a tela era colorida com touchscreen. Com cubos por trás fazendo isso. Então, assim, essas tecnologias acabam sendo muito interessantes. E nessa época do BI, para mim, foi muito importante, porque eu sentava com presidentes e diretores da empresa para entender como eles gerenciavam a empresa deles para eu botar dentro do sistema do BI. Então, acabou me dando uma visão muito importante. Claro. Te deu um repertório para outras coisas, o fato de estar fazendo uma análise naquele momento, talvez o fato de tu ter profundidade na hora de fazer o teu trabalho de analista de sistema, nesse caso, fez com que tu ganhasse um repertório que tu vai usar até hoje, né? Exatamente. Agora, Cláudia, a gente dando um fast forward aqui, né? Um pouco mais e olhando para esse momento do grupo OCQ. Porque o Marcel até brincou ali na chamada, né? Tem muitas pessoas, às vezes, ficam com essa sensação de, o mato é alto, não sei o que e tal. E você fez uma transformação enorme dentro do grupo, né? E a gente está mencionando ali lá atrás também da sua bagagem. Por onde você começa essa transformação num grupo com 22 empresas aí e toda a parte legada? O que eu sentei, aquela história, né? Os primeiros 90 dias você tem que fazer uma análise, né? Eu tive 30 só. Mas 30 dias na pandemia é um século. Mais ou menos. Pra você ter uma ideia, eu estava lá todo dia, né? Não teve história de ficar em casa trabalhando, não, né? Foi lá todo dia. Mas o que eu precisava entender, né? Eu sentei e fiz um desenho assim. Vamos imaginar uma casa, né? O que é a fundação da casa? A fundação da casa, para mim, você pensando em TI, é infraestrutura. Como é que está a infraestrutura? Quais são os problemas que eu tenho na infraestrutura? E aí você precisa atacar cada um deles. Aí qual que é a segunda camada? Por exemplo, um RP, sistemas de base, como é que está isso? E aí você vai construindo tudo e fala, olha, eu vou conseguir entregar em 3, 4 anos, eu não sei se consegue falar mais de 3, 4 anos hoje em dia, né? Com essa mudança tão grande que a gente está tendo. Difícil. Mas até em 20 eu consegui. Eu vou fazer um projeto de 3 anos. Né? E a minha ideia foi, vou entregar tudo isso aqui em 3 anos. Aí até foi engraçado que a família dona virou para mim e falou assim, mas você quer fazer 30 anos de TI que a gente não fez em 3? Eu falei, Então o projeto ficou 30 em 3. Esse era o nome do projeto? 30 em 3? Isso é legal. Adorei já. E ficou, porque eles apelidaram assim e a gente ficou com o projeto. O projeto fazer os 30 anos em 3. E a gente foi entregando as coisas, né? Então, a ideia foi... Então a gente começou... E fizemos muita coisa em paralelo. Então, criamos uma equipe. Vamos arrumar a infraestrutura. A infraestrutura... Então, por exemplo, os servidores estão muito antigos. Vamos comprar servidor novo? Eu falei, gente, por que nós vamos comprar servidor novo? Qual o custo de comprar um servidor novo? E qual o custo da gente ir para a nuvem agora? Se a gente for investir no servidor novo, nós vamos perder CAPEX, né? CAPEX eu posso investir na fábrica e a fábrica continua produzindo e colocando equipamento de ponta na fábrica, que vai durar 10, 12 anos. Um equipamento de TI não dura mais que 5. Então, se eu colocar, por exemplo, tudo na nuvem, quem tem que se preocupar em comprar servidor é a nuvem, não sou eu.
né? Então eu não tô investindo dinheiro agora, eu tô só pagando. Talvez eu pague mais caro, pago, mas eu não tenho que me preocupar em comprar um servidor que daqui a 5 anos ainda vai estar viável. Eu não vou ter que comprar memória para durar 5 anos. Eu não vou ter que me preocupar com escalonar alguma coisa que eu não sei nem se vou precisar de tudo aquilo daqui a 5 anos. Tem um estudo da Amazon, da AWS, que ele fala sobre o fracasso dos projetos de transformação digital. E na parte do falha nas expectativas financeiras, como um dos grandes problemas, quando você dá um duplo clique e olha o que eles colocaram, o problema não é a expectativa financeira. O problema é a gestão do ativo que foi para a nuvem. Porque daí a percepção de que põe lá que aguenta, no dia a dia, aumenta o teu uso de nuvem de uma forma tão exagerada que faz com que fique, aí sim, absurdamente mais caro do que o servidor que acaba. O servidor chega uma hora, ele para de te dar limites, tem que comprar um outro. Nesta hora, compras te barra. Então, uma das falhas importantes que a gente vê na migração para cloud, obviamente, o fornecedor de cloud também não está interessado em criar travas muito rígidas, porque é o jeito dele ganhar dinheiro. Mas se você gerenciar muito bem, ele vai ficar mais caro. Em 5 anos você tem que comprar um novo, então quando chegar ali 4 anos e meio, nesse momento está mais caro. Nesses 6 meses até que você teria que comprar um novo, não, porque daí você investiu de novo um dinheiro que vai depreciar enquanto você continua, na verdade, reduzindo o teu custo por unidade processada. Então, acho que o problema do consumo de nuvem, quando a gente olha esse estudo da Amazon em específico, ele está intimamente ligado à gestão interna da empresa. E tudo isso, se você for pensar, antigamente começou-se com o quê? Outsourcing de impressão. Aí, será que vale a pena comprar impressora ou alugar? Aí faz a conta, valeu a pena alugar. Então, se valeu a pena alugar a impressora, se você tiver um preço razoável no contrato, vai valer a pena fazer o resto. Uhum. Óbvio que se for overpriced, Sim. não tem sentido. Mas se tiver um preço razoável, vai fazer sentido. E aí a gente foi fazendo isso. Então, por exemplo, toda a nossa infraestrutura de rede a gente fez como Network as a Service, é um NAS. Então a gente conseguiu uma empresa que fez Cloud as a Service, Network as a Service. Então, o Cloud Call, né? A gente tem toda a telefonia. Porque a indústria ainda usa telefonia fixa, né? Não tem muito jeito. Escritório ainda tem que ter um telefone ou outro. Tem gente que gosta de ligar, né? Estamos usando cada vez menos. Eu acho que uma hora vai morrer, mas se parar, eu simplesmente cancelo o contrato e paro de pagar. Eu não investi naquilo, né? Então, essa foi a minha ideia. Por exemplo, você tem os switches da rede. Você aluga por 3, 4 anos. Daqui a 3, 4 anos, você precisaria comprar um outro. O cara vai ter que botar um novo. Mas aí quem põe é ele, né? Não somos nós. Então essa foi a ideia de tudo que a gente fez lá. E tá dando certo por enquanto, né? A empresa viu que valeu a pena. Então, a tua estratégia de acelerar a transformação de uma indústria em 30 anos, né? Pegando ali os 30 anos em 3, ela é uma estratégia a priori de gestão de alocação de capital. Tu olhou primeiro e falou, não, se eu alocar capital na TI, eu vou reduzir a capacidade de alocação de capital imediato na fábrica, que aumenta, né, minha receita, e TI pode até aumentar minha produtividade, mas não minha receita. Então, tu trabalhou com uma outra... Se a gente olha, se uma visão obtusa desse problema de pura tecnologia, podia fazer com que, putz, não dá pra fazer nada. Né? Que era o que todos os gerentes anteriores faziam, né? Eu fui a primeira diretora da empresa de uma área, né, sem ser sócios, que não era da família. Então, depois de mim veio o diretor de RH, veio o diretor financeiro, fomos criando as áreas todas, criamos um conselho. Então, a empresa foi crescendo e foi se profissionalizando, né? Uhum. E aí a gente foi crescendo bastante, por sinal. Isso era uma dúvida também que eu ia te perguntar, né? Porque às vezes a gente também fica com uma visão de que, claro, a indústria ela tem outro timing em relação a algumas coisas. Tem. Quando você pega, por exemplo, um grupo familiar, né? É super interessante como eles, como você mencionou agora, eles também viram o valor em fazer todas essas mudanças, porque de repente, eventualmente, o que às vezes ainda pode ser uma barreira, é quando a própria família está muito presa, não quer fazer alguma modificação, ou sente que uma modernização vai trazer uma ruptura muito grande, né? E você conseguiu fazer isso acontecer de uma forma mais sustentável, digamos. Foi bem interessante. Primeiro, assim, eles queriam fazer uma modernização, né? Eles gostaram muito da ideia e investiram em trazer uma pessoa
de um nível mais alto, ele só tinha um gerente de TI. Quando o gerente saiu, a ideia foi trazer um diretor e aí me trouxeram. Uma pessoa com bastante experiência, etc., justamente para conseguir fazer alguma coisa rápido. E essa visão deles é que viabilizou, né? Eles até poderiam ter barrado várias coisas, mas a gente foi vendendo a ideia que valia a pena uma coisa de cada vez. Então, vamos passar essa aqui funcionou, aí a gente provou que funcionou. Eu acho que também é importante, essa é uma dica que eu sempre acho importante, provar que as coisas funcionam, né? Então, faz um pedaço, mostra que funciona. Faz um outro pedaço, mostra que funciona. Faz um outro pedaço. Se você tenta, eu brinco que você dá um pulo, tem um muro muito alto. Se você tentar saltar o muro de uma vez, você não vai conseguir. Mas se você fizer uma escadinha para saltar o muro, você vai conseguir com um passo de cada vez, né? Com uma facilidade maior. Talvez demore um pouco mais, mas você vai conseguir. Então, eu acho que a gente conseguiu fazer isso. Fizemos o primeiro projeto, projetos rápidos, né? Tanto que um dos primeiros projetos que eles me deram, eles tinham alugado um escritório para fazer a sede, porque a sede era dentro da fábrica, né? E aí eles pediram, olha, Cláudia, a gente está com o escritório alugado, mas a gente não tem ninguém que construa o escritório para a gente. A gente tem só um arquiteto que fez o layout do escritório. Mas não tem layout de tecnologia, não tem que tecnologia que nós vamos usar no escritório, nem nada disso. Falei, deixa comigo, né? Mas aí foi um campo aberto para você. Mas assim, foi começar da topologia de rede ali. Foi, né? E a gente em 3 meses estava mudando, né? Então, assim, foi desde desenhar, negociar, comprar, instalar e mudar em menos de 3 meses. Mas já que a gente entrou em campo aberto, vamos lá, porque eu falei do fazer do limão a limonada e depois a gente entra em modelo de alocação e fala assim, mas a gente entendi, então você tá... É só se está com o servidor ali, então alocar o capital. Não, então vamos pegar o outro lado. Porque também tem uma coisa na arquitetura de sistemas que vocês foram desenhando, que eu achei interessante, porque tem muita gente, quando vai fazer um projeto de transformação do tipo Big Bang, eu quero mudar tudo, o que acaba fazendo é que ela fica monolítica, porque é o jeito mais rápido de colocar para funcionar. Né? E é o jeito errado de colocar para funcionar. E você já começou fazendo arquitetura. Tipo, né, tem o desenho que eu pedi para imprimir, que eu achei muito legal. Tá aqui, vocês não vão ver, tá? Mas depois vão lá, ela ganhou prêmio de transformação e tudo mais, tá no PowerPoint desse prêmio. Mas você já começou fazendo, tá desacoplado. Você tem uma camada de integração, uma camada de orquestração, os processos, as coisas foram coexistindo e tu foi migrando devagar. Como é que foi vender? Porque antes da gente falar sobre a arquitetura em si, foi que você teve que ir vendendo passo a passo. E tudo bem, são 30 anos de transformação. Como é que foi vender algo que é complexo de explicar, que é um conceito, nós vamos desacoplar tudo, não, mas onde vai estar o cliente? Então o cliente vai estar por aí, né? Não vai estar, ele vai estar um pouco no CRM, mas os dados de logística não vão estar no CRM, porque não é o lugar certo, né? Então, como é que foi conseguir vender a visão de desacoplagem de sistemas, entregando pequeno e entendendo que a gente vai ter que fazer isso de forma contínua, porque se parar no meio vai dar ruim. Como é que foi vender isso? Não foi fácil. Eu sei que não. Não foi fácil, mas eu acho que eu vendi alguns projetos antes que funcionaram e deram certo. Tá. Então, quando eu entrei, eles estavam implantando o RP, eles até tinham feito o Go Live, mas o RP estava com muitos problemas. A gente meio que entrou alguma coisa no ar, mais ou menos, e outras coisas não tinham funcionado dentro do RP, a gente tirou um pouco do ar e fizemos um Go Live. Eu entrei em agosto e em janeiro a gente fez um segundo Go Live e aí tudo funcionou redondo. Então, isso acabou dando credibilidade para o trabalho. A gente tinha feito o escritório, fizemos o RP, agora vamos olhar as camadas de cima. E aí a gente precisava de 2 ferramentas mais importantes, que era a ferramenta de logística e a ferramenta de vendas. E aí fomos no mercado, pesquisa uma, pesquisa outra, compara uma com a outra. Tem até umas histórias interessantes, teve um usuário que falou que eu estava perdendo o tempo dele olhando as ferramentas, porque eu acho que é importante o usuário olhar todas as ferramentas e falar, não, realmente eu acho que essa... Isso vai me atender, claro. Isso vai me atender. E a visão dele era que... Não, o que eu estou perdendo tempo vendo todas as ferramentas? Eu queria que você fizesse uma para mim. Eu falei, mas eu vou escolher... Né? Para você? Eu tive uma vez um chefe que falou assim, mas se eu pintar a parede de roxo e for embora, quem vai olhar para o roxo é você. Então, você precisa do usuário, tem que ser um sistema que você goste, que você acha que é certo. Tem que ser uma parceria, né? Sim. Então, eu criei essa cultura de parceria com TI, com a área usuária,
mesmo a gente puxando a inovação, né? Porque foi uma coisa que nós tivemos que puxar por até o usuário lá ser mais fechado e não tinha muito essa visão. Então a gente puxou um pouco de vamos inovar nessa área, mas a gente meio que empurrou, vamos fazer algum, né? E aí a gente ajudou a escolher. E aí quando a gente acabou escolhendo, que a gente escolheu as ferramentas da Oracle, para a gente encaixou, né? E a Oracle veio com essa ideia de ter uma ferramenta que seria um middleware, né? Entre essas ferramentas de inovação e o meu ERP. Eu achei que isso era muito interessante, por quê? Porque como nós temos muitas empresas, tem muitos legados. Então, eu vou poder conectar, hoje eu ainda não consegui, mas eu vou poder conectar todas essas ferramentas em diferentes ERPs. Ou até, se um dia eu precisar trocar o meu ERP, eu também posso. E se precisar trocar uma dessas ferramentas? Se eu precisar trocar uma dessas ferramentas, eu posso, porque eu CRM tenho... não é mais esse. Tá bom, tu tem ali a orquestração em outro lugar. Exatamente. Então, e é um middleware com low code, fácil de trabalhar, eu posso construir aplicações dentro dele. Então, por exemplo, agora nós estamos fazendo uma aplicação de leitor de QR Code dos produtos para fazer gerenciamento de embalagem, entrega, codificação, armazenamento. Um dia eu ainda vou botar um WMS que eu ainda não consegui, mas está na minha lista. Então, assim, tem várias coisas que a gente quer fazer e que a gente está pensando lá no futuro. Então, e outra coisa super importante, antes que eu esqueça de falar da inovação, você precisa falar, eu quero chegar aqui. Então, assim, você precisa ter um ponto de chegada. E aí você tem que ir fazendo caminhos e ver se aquele caminho vai te levar para esse ponto de chegada. Então, mesmo que você faça pequenas passos naquela, vai ter que ser naquela direção. Porque se for para o caminho contrário, não vai dar certo. E até nessa linha, eu suspeito que, assim, é super interessante isso que você falou, que é o ponto de chegada. Porque se você não tem o ponto de chegada, você dá um passo para cá, de repente você dá um passo para lá, de repente você dá um passo para o outro lado, e aí, assim, as pessoas se perdem no caminho também, né? E você estava comentando, né? Como é que foi esse desafio de integrar essas áreas tão distintas também? Porque a gente está falando, são áreas distintas, empresas também distintas, e você falou uma coisa que a gente fala bastante, que é essa conexão entre a área de tecnologia e a área usuário. Porque não dá para ser uma coisa que seja quadrada, goela abaixo, que não vai funcionar. Não. Como foi isso? No começo a gente teve alguma resistência, porque as pessoas, eu tenho que fazer meu dia a dia, não posso ajudar no projeto. Eu falo, gente, não dá, vocês têm que participar. E aos poucos foi mudando. Hoje a gente tem várias áreas super parceiras que a gente chega e fala assim, olha, não vai dar para entregar isso agora, mas vou entregar o mês que vem. Não, tudo bem, eu entendo, não tem problema, eu sei que vocês vão entregar. Como tem gente que demora, tem de tudo, né? Uhum. Tem áreas complexas e áreas menos complexas. Tem 22 empresas, imagina. Tu tem uma não amostragem do Brasil dentro de casa. É mais ou menos isso. Não tem como. Né? Tem áreas que a gente consegue corrigir várias coisas, tem áreas que são mais simples de trabalhar, áreas que já estão muito integradas com a gente, que a tecnologia já virou fundamental, então... fica 15 minutos o sistema fora do ar, os caras ficam desesperados, né? Então, por exemplo, a área de entrada de pedidos, né? A gente tem vendedor na rua, na verdade a gente tem um marketplace para vender. A pessoa, você vai vender produto? Eu tive gente que falou, mas você é maluca? Você vai vender produto químico na internet? Eu falei, não, gente. A gente abre uma extranet, o meu vendedor entra lá, coloca o pedido, e etc. Aí um dia eu cheguei eu já tinha conversado com alguns da família, aí um dia eu apresentei para todos os diretores o plano de como era ficar, né? E quando eu apresentei, falei, não, mas o meu cliente vai poder entrar, ele vai poder acessar o pedido dele, ele vai poder ver a nota fiscal emitida, ele vai saber que o caminhão saiu da fábrica, que o caminhão deve chegar na fábrica dele tal hora, que o produto já chegou. Porque exige uma organização quando você está falando de produtos químicos também, não é só... porque assim, tem produto químico que a gente vende um tambor, esse é mais tranquilo, você desce, apesar que tambor é mais complexo, mas você desce o tambor do caminhão e você entrega. Mas tem carretas, né? Carreta de produto químico que você precisa acoplar no tanque do cliente para descarregar a carreta dentro do cliente. E tem que ter gente lá, o tanque tem que estar vazio. O tanque tem que estar vazio, tem que ter o conector certo da mangueira, porque cada um tem uma mangueira diferente. Chega lá, conector errado, não consegue descarregar. E tem, por exemplo, produtos nossos, por exemplo, poliéster é um produto que demora 11 horas para carregar na carreta e 11 horas para descarregar. Então, imagina, o cliente tem que ter um caminhão ali parado lá do tanque dele 11 horas. Ele precisa deixar um espaço, ele precisa saber que
eu não sei como é que é a fábrica da pessoa, da empresa. Pode ser que atrapalhe, não atrapalhe. Tem que ter tudo isso programado, né? Então ele precisa saber quando vai chegar. E agora a gente trouxe informações. Tem o boleto para ele pagar. A gente quando colocou... você falou isso nessa reunião com os diretores... Um deles falou assim, nossa, mas nem a BASF tem isso. É aí que a gente quer chegar. É aí que a gente queria chegar, né? Eu falei, meu sonho era fazer o caminhãozinho, que nem o iFood, né? Que vai chegando. Vai indo pelo caminho. Eu não consegui isso por segurança, né? Porque o produto é caro. Eu ia ficar com medo de expor na internet o caminho de algo tão caro. Mas era a minha ideia. Tem que lembrar que o iFood sobe uns lanches de vez em quando, né? Né? Mas, sabe, você está trazendo uma visão e eu queria convidar o ouvinte que gostou até agora, primeiro continuar aqui até o final, calma. É porque é legal ver alguns programas que se conectam. A gente fez um programa com a Luciane Manduca, da Vale, do Rio Doce, ela falou sobre CX. E às vezes quando a pessoa fica, mas experiência do cliente numa empresa B2B, e ela foi começando, e assim, são mais exemplos que tu está trazendo agora, que no final do dia você está falando de experiência do cliente. Exatamente. Então o teu cliente ali, pô, era um problema operacional, porque a gente ficou muito com essa coisa que a experiência do cliente está tudo aqui, né? É o que o cliente fala no seu... Não, a experiência do cliente é a experiência do processo de consumo. Então, pô, ele precisa de 11 horas para organizar, para descarregar o caminhão, tem que chegar no horário, ele tem que ver... Ele precisa estar pronto. Não, outra coisa que parece simples, né? Produto químico tem que ir com laudo. Como é que funciona o laudo? O pessoal imprime a nota fiscal, imprime o laudo do produto, grampeia e vai com o caminhão. Você acha que chega na fábrica do cliente, esse laudo desaparece quantas vezes? Todas. Exatamente. É um papel numa boleia de caminhão. Então, o que acontecia? O cliente ligava para a gente, pedia para a gente imprimir o laudo e mandar por e-mail para eles. Então, agora já está no site. Tinha o pedidinho dele, lá tem a nota fiscal, tem o laudo, tem o boleto para ele poder pagar, tá tudo ali bonitinho, entendeu? Vai grampeado na nota fiscal? Vai, porque tem cliente que ainda gosta disso. Mas tem o seu failback ali, né? Se Tem. der ruim... Então, por exemplo, só para você ter uma ideia, como é uma indústria, a gente está vendendo para a indústria química. Então, a gente tem o boleto, ele pode ser digital. Então, você pode assinar no celular do caminhoneiro, porque o caminhoneiro vai com o celular, ele vai colocando o que está acontecendo, e ele pode assinar o boleto no celular do caminhoneiro. Tem um monte de cliente nosso que não recusa fazer isso. Assina o canhoto, em papel. Aí o caminhoneiro tira a foto. E coloca pra gente. Mas fazer o quê? Tudo bem. Agora, Cláudia, eu imagino o ganho de eficiência com esse tipo de implantação. A gente teve um ganho gigante. A quantidade de ligações diminuiu, a quantidade, o nosso, tanto de cliente quanto de vendedor. Porque o vendedor também ligava para saber, o caminhão do meu cliente já saiu, o meu cliente está cobrando. Então, assim, ganhou uma produtividade do vendedor, porque ele está conseguindo focar mais em vendas do que fazer esse customer care interno, né? E a gente também ganhou eficiência do nosso customer care, que agora só checa informações do pedido para ter certeza que não tem nada errado, né? Porque às vezes acontece. Além de você tirar uma série de fricção do meio do caminho, porque Sim. se o vendedor ligava, era porque o cliente ligava para ele para saber se estava chegando. Exatamente. Ou seja, já tinha... Já eram duas ligações, né? É. E, por exemplo, o pessoal da logística fica feliz porque hoje ninguém mais quase liga para logística, mas tinha um monte de gente que ligava, o caminhão vai sair hoje? Já saiu? Não precisa mais, ele tem que entrar no pedido e ver, né? Sim, aí o cara da logística que não tinha uma área de saque, ele ficava perdendo gente para ficar atendendo cliente, hoje tem gente trabalhando em logística. Exatamente, consegue focar no que tem que fazer, né? Então, por exemplo, a gente criou essa aplicação, a nossa aplicação de vendas, ela é bem passo a passo, né? E aí, por exemplo, quando você chega para o vendedor erra menos o pedido. Né? Então, como ele erra menos o pedido, o customer care interno tem menos trabalho. Então, a gente conseguiu multiplicar o nosso faturamento por 8 e o nosso customer care não dobrou. Tá. Nossa. Então, assim, tu aumentou muito a quantidade de clientes que poderiam estar te ligando, ou pelo menos de processos em andamento, estamos falando 8 vezes. Acho que eu exagerei no não dobrou, acho que deve ter... Não, mas tu Tá, não chegou, mas perto, 8 tu não chegou vezes- perto da curva. Não, É. não multipliquei por e 8 tem com certeza, tem nem por 4. um ponto que vale falar, porque às vezes as pessoas falam, mas a ligação e tal. Gente, a gente sabe que hoje esse
tempo humano de fazer uma ligação para uma coisa que justamente um portal, um outro tipo de serviço, uma comunicação antecipada, pode reduzir isso. Esse é um custo muito alto. Uma ligação não é só a ligação, é o tempo daquela pessoa, do vendedor, que vai parar o tempo dele, que vai também parar o tempo de alguém na fábrica ou no escritório para monitorar aquilo. Ou seja, impacto financeiro enorme. E vamos falar, não era só a ligação, né? Porque não estava espelhado, porque não tinha um lugar único que a pessoa entrava. Ela tinha que correr. Ela ia fazer lá o Datadog, de sair farejando para descobrir o que está, a informação, quem tem o dado, para poder dar uma resposta. Então era um tempo que a gente fala ligação, parece que não, era que o cara ligou e outro respondeu. Exatamente. Não é isso que acontece nos processos, né? A gente sabe. Acontece hoje. Daí, se por acaso o cara acabar ligando, não acessou o portal, a pessoa vai, tá bom. Ela acessa o portal no lugar e fala, tá em tal lugar, tá, tchau. Né? Não era isso. Né? Era todo um processo de pessoas envolvidas e mobilizadas para conseguir achar uma resposta. Exatamente. Pessoas. Acho que esse é um ponto, já que a gente entrou em pessoas movidas e mobilizadas. Você falou aí de como é que tu coloca a TI praticamente como o motor da inovação, né? E estamos falando a gente falou agora, com os exemplos práticos que você trouxe logística, trouxe controladoria, trouxe estoque, trouxe vendas, né? A visão da alta direção. Quer dizer, então, estamos falando muitas áreas, inovação, e aí você teve que, praticamente montou teu time. Estava comentando ali, né? Vamos, assim, já estamos falando que é um nível complexo de hard skills, porque estamos falando muitos sistemas, coisas novas, migração, tem que entender um pouquinho do sistema velho que estava aqui, porque senão, se não entender nada, você não vai saber como fazer a transposição. Então, hard skill aqui está pesado, não tenho dúvida. Mas eu tenho do lado pelo menos uma soft skill para usar o termo politicamente correto, vamos assim, a inteligência política, né? Fica bonitinho, né? Mas que vem toda a parte de capacidade de negociação, mas não é negociação com vendas, é entender ali, conseguir fazer rapport, entender o que pesa para cada área, conseguir criar acordos ganhas-ganhas. Isso é pesado. Como é que tu escolheu a montagem do time? Tu montou um time que você já pegou do mercado, que conhecia a indústria, ou tu foi pegando pessoas que tinham pista para tu ir modelando para... Como é que foi? Eu fiz um pouco de tudo, né? Eu entrei, tinham 4 pessoas na equipe, só tinham 4 pessoas de TI, né? Eram menos empresas, era mais desconectado, então... E tinha muitos terceiros, né? Tá. Tinha uma consultoria ali trabalhando, e aí eu vi que o esquema que tinha a consultoria que estava trabalhando ali não estava funcionando bem. Tinham pessoas muito boas, alguns não, mas tinham pessoas muito boas que trabalhavam na consultoria, e o tipo do contrato e como estava funcionando não estava dando certo para a gente, né? Então eu conversei, fiquei 6 meses negociando, vamos mudar o jeito do contrato, vamos mudar, e o dono da empresa não quis. Ele falou, não quero. Eu falei, então tá bom, né? E tinha algumas pessoas boas da equipe dele. E aí ele falou assim, não, eu vou ter que sair, e essa equipe que está trabalhando aqui, eu vou ter que mandar todo mundo embora. Eu falei, já que você vai mandar embora, eu posso contratar alguns? Né? E ele me deu a chance, então os que eu mais gostei eu peguei, trouxe para a nossa equipe. Alguns eu fui buscar no mercado, porque tinha alguns que eu não gostava de como estava trabalhando para a gente. Mas daí, então já tinha gente que entendia o cenário, que era o pessoal que estava nessa consultoria, que você já conseguiu entender e já puxou para dentro de casa. Eu trouxe umas 5, 6 pessoas da consultoria, Tá. E depois para contar mesmo se era isso mesmo, mais umas 5, 6. E aí eu trouxe mais algumas de mercado, e aí com o tempo eu fui criando, né? Ah, não, vou precisar de uma pessoa só de BI. E aí eu trouxe empresas para me ajudar a trabalhar nessas ferramentas novas, né? Então... eu trouxe uma empresa que me ajudava a programar no JD, eu trouxe uma empresa que me ajudava com o OCC, outra empresa que me ajudava com o OTM, que é o de logística, e fui trazendo empresas que me ajudavam nas ferramentas que eu estava criando, né? Algumas delas ficaram, porque prestaram um bom serviço, outras não, a gente foi trocando, mas a grande maioria ficou. Então, às vezes, eu trazia uma ferramenta que encaixava no quebra-cabeça nosso, né? Não, essa aqui tá certa, essa empresa funcionou, fica. E aí a gente pega uma consultoria delas e aí uma das pessoas da minha equipe ajuda a gerenciar. E aí, com o tempo, eu tinha uma equipe muito sênior e eu falava, gente, eu preciso crescer e eu preciso
pensar que eu preciso ter continuidade. Então a gente acabou pegando algumas pessoas júniores e treinando para evoluírem um dia e trabalharem com eles. Mas tu primeiro criou tua base de referência. Eu criei uma base de pegou referência. Sêniors, esses sêniors te acompanharam, quer dizer... Estabilizou. Vamos trazer mais Tá. gente. A gente precisa de alguém, porque esse cara vai tirar férias, não dá para ficar com um... Eu tinha um de cada área. Eu falei, gente, um de cada área... Na hora que um fica doente, o outro tira férias. Um tem dor de barriga, para. Então começamos a trazer pessoas, e aí a gente teve até uma ideia, eu trouxe gente da área usuária. Pessoas da área usuária que entendiam bastante daquele módulo, daquela área usuária, e que tinham vontade de ir para TI. Então eu falei, tá bom, eu te ensino TI, a gente ensina para você a área de TI, e você vem para cá. Né? Então a gente trouxe 3 pessoas da área usuária para trabalhar em TI, e estão dando super certo, né? Eles até podem ser júnior em TI, mas na visão do usuário é impossível Tem ter uma alguém ter baita mais, porque ele bagagem, era usuário. né? Exatamente. Então, por exemplo, a gente trouxe uma pessoa do recebimento, que ele sabe tudo do recebimento. Ele era o cara que cuidava do recebimento, então ele sabe tudo do recebimento. Então, para ele cuidar da área de recebimento e compras, para ele ficou fácil, né? Porque ele sabia como funcionava o sistema. E aí ele precisou aprender, óbvio, a parte de tecnologia, mas isso a gente ensina fácil, né? Sim. Nossa, é super interessante. E é uma movimentação. Não me lembro da gente ter escutado isso de outras pessoas, de trazer esse pessoal de negócio, assim. A gente fala muito sobre essa conexão, Para né? montagem de time, não. A gente viu líderes mudando aqui, que a gente entrevistou. Mas a montagem de time, de pegar alguém que quer... E o que é mais comum é as pessoas de tecnologia, por exemplo, passarem a fazer muito mais parte do ritual dos times de negócio, para fazer essa ponte, digamos assim. Isso acontecia muito nos outros lugares. Quando eu trabalhei em outras empresas, a gente tinha uma área de TI muito pequena e tinha pessoas da área usuária, muitos experts com TI, que seria o key user, né? Sim, que quando fica na TI chamam de business partner. Exatamente. Né? Então eu tenho mais business partners hoje do que eu tenho key users. Eu tenho alguns key users, óbvio, continuo tendo, as pessoas chaves, mas o meu business partner entende bastante da área do usuário. Negócio. Que legal. E já que a gente entrou em time, aí já fica pensando, mas não dá para acelerar esse time com IA? Mas sem falar do time, deixa eu falar do teu processo que tá mais legal. Pensando em IA, o que você já está pensando em colocar de ganho de eficiência com o IA hoje? Eu sei que você está caminhando na tua estrutura de dados, mas o que você vislumbra nesse momento? Eu tô realmente eu tô agora criando o nosso data lake para a gente ter certeza que tem tudo lá, porque para a IA funcionar, ela tem que saber onde está o dado. Eu até estava num outro evento e me perguntaram o futuro, e aí teve gente falando, não, o futuro é da IA. Eu falei, cara, o futuro é dos dados. Porque se você não tiver dado, não adianta nada. Né? Por isso que toda vez que você vai ganhar, alguém ganha, para te dar alguma coisa, alguém pede pelo menos seu e-mail, seu nome. Para quê? Para trazer os seus dados para dentro do banco de dados dele, porque isso é importante. Né? Dado é o novo petróleo, né? Não sei, para mim já está virando novo carbono. Que é, né, aquela coisa da vida baseada em carbono, para mim a baseada em dado está quase ali, é mais do que o petróleo. Então nós estamos justamente criando isso. A gente já tem um data warehouse que a gente já usa, etc., mas a gente quer criar um data lake com mais informações desestruturadas, buscando informação em outros lugares. Então, nós estamos trabalhando nisso. Mas a nossa visão é, internamente, a gente está colocando o Copilot para o pessoal usar, já que a gente usa Office, né? O Microsoft 365, então... Estamos colocando o Copilot para o pessoal, né? Mania do Office. Mas colocando o Copilot para o pessoal usar internamente. Mas eu acho que isso não é o que vai trazer, né? Eu acho que tem 2 coisas no mercado. Quando você aposta numa ferramenta de ponta, e principalmente essas ferramentas SaaS, elas estão progredindo para ter IA, agentes de IA dentro dela. Então, a Oracle prometeu... Não vi ainda funcionando, mas eu vi... Mas enquanto gravamos, gente, anda tão rápido que talvez amanhã pode ser que já tenha. Eles disseram que já está no mercado disponível, os agentes de IA, que esses agentes eles estão fazendo o quê? Eles estão fazendo tarefas básicas de dentro do RP. Então, eu vi uma apresentação, eu vi 2 apresentações com IA que eu fiquei apaixonada. Uma delas era uma apresentação do RP, então... Uma diretora de uma empresa tinha ido para o Japão e foi comprar um equipamento de marketing, porque ela era de marketing, ela precisava do equipamento para poder gravar podcast, não sei o quê. E
estava no Japão, passou numa lojinha, tinha o equipamento que ela precisava, ela falou, preciso comprar esse equipamento. Tá, mas tem RP, toda coisa, como é que faz para criar usuário, não sei o quê. Eu lembro que tinha uma época numa outra empresa que eu trabalhava que era 45 dias para criar um fornecedor. O que ela fez? Ela tirou uma foto da invoice em japonês, né, toda em ideogramas, e falou para a IA, entra o pedido e paga esse cara. A IA foi lá, traduziu a nota para inglês, criou o item, criou o fornecedor, criou o pedido, pegou a aprovação do pedido, casou o voucher, pagou, fez a transferência internacional e o cara recebeu lá no Japão em minutos. É um trabalho de umas 10 pessoas num RP, né? Então, assim, se estiver funcionando daqui a pouco, quem tem um RP de ponta, que a empresa que está trabalhando precisa, vai estar coberto, né? Então, eu estou apostando nisso. Segunda coisa que eu vi foi no próprio BI da Oracle, né, o OAC, o Oracle Analytics Cloud, que eu vi uma apresentação, eram 2 diretores, né? E eles pegaram um database de população no mundo, idade populacional. E eles queriam montar um BI e uma apresentação baseada naqueles dados. Então, eles ligaram a IA e eles ficaram conversando. Putz, sabe que eu acho que eu tinha que fazer uma apresentação que o gráfico tivesse isso por aquilo, a idade, quantas pessoas tem por idade em cada país, por região, por não sei o quê. E eles foram falando, e enquanto eles estavam falando, a IA foi criando, porque ela já tinha todos os dados mapeados. E aí, quando eles acabaram de conversar, eu conversei 5 minutos. A IA falou assim, eu já criei o cockpit para vocês. Vocês querem que eu monte uma apresentação PowerPoint com isso? Então, se a gente chegar nisso, eu não vou precisar mais do desenvolvedor de cockpits. Eu vou precisar só de alguém que mapeie o dado e garanta que o dado que está lá está certo. Garantir que o dado está certo talvez não seja mais um humano. Estou pegando porque... Não, com certeza. A gente tem uma plataforma de AI, do que tu falaste agora, tem 2 produtos que a gente... O de garantia de dado, garantir a qualidade do dado, o label, toda a parte de data catalog. A gente tem o IA que faz. Então daí aquela coisa de se tá no 0, se o mato tá alto, mudar de 6 meses aí para alguns minutos, eu vou ficar de fazer 6 meses em 6 minutos. Gostei do 30 para 13. Eu não sei nem se vai rodar em 6 minutos, o Dutra que se vire fazer em 6 minutos agora. Ele não tá aqui gravando. A gente finge que ele aprovou. E tem uma parte toda que eu acho que é uma coisa que, essa daí eu uso particularmente, que de vez em quando você tem o dashboard, mas não é aquilo que você quer saber na hora. Tu quer outra coisa. E o natural... Agora eu preciso de outro dash, mas tu precisa de outro dash. Tu precisa de um número, tu precisa de uma análise. A gente criou um que chama Data Conversation, que é literalmente conectar um chat na base de dados. Isso. E aí eu converso com os dados. Exatamente. Ele vai te montando na hora. De repente eu não preciso nem que monte. Eu só preciso da correlação. No meu caso, eu nem peço a apresentação. Eu quero a correlação. Me dá textual e... Ah, tá, então é isso, ok. E aí já foi. E tu percebe o quanto de muitas vezes é o cacuete. Sabe, tem um estudo muito legal. Agora eu vou entregar a idade de um jeito absurdo, mas tudo bem. Antigamente, muito antigamente, os Outlooks vinham com o padrão do Outlook. Quando você clicava para montar uma reunião, ele montava uma reunião, tanto Outlook quanto Lotus, todos, ele montava uma reunião de 1 hora. Então toda reunião tinha 1 hora, porque era o padrão. Hoje, na hora que você vai instalar, ele configura, mas ele dificilmente vai te configurar com algo maior do que 30 minutos. As minhas são autoconfiguradas em 15. Então, muitas vezes eu vou mandar uma reunião para alguém, se só um papo eu vou mandar, ele vai mandar uma reunião de 15 minutos. E por que era 1 hora? Porque as pessoas não estavam pensando. Já que é 1 hora é o padrão, e configurou-se que, então, você podia tratar de 8 assuntos num dia. Imagina se a gente trata muito mais do que isso de assunto por um dia. Por que eu puxei essa coisa com cheiro de naftalina aqui? Porque talvez seja por isso que tudo virava cockpit. Porque era o costumeiro. A pessoa precisava de uma análise. Ela precisava de uma análise naquele momento. Se ela explicasse para o DBA, ele faria inquiry e responderia. Mas não, ela queria um cockpit. Era 1 mês e meio para ter uma informação. Então, acho que tem coisas que a mudança, talvez, do nosso paradigma de funcional, ela vai mudar a eficiência, mas é porque a gente já não usava de verdade aquilo que a gente estava fazendo antes. Era só o paradigma que a gente usava para pedir. A única coisa que é importante é pensar, o cockpit tem que ser aquela informação que eu uso sempre. Isso.
Então, por exemplo, a gente tem um cockpit de despesas, né? Eu entro quase todo dia para ver se não caiu nada no meu centro de custo. Tá errado, né? Então, são coisas que a gente tem que ir analisando e tendo certeza que está trabalhando, né? Então, o cockpit tem que ser aquela informação que você usa sempre. Uma análise esporádica? Não precisa. Tem que ser uma pergunta. Mas se pedem, né? Mas se pede. Mas se pede. Mas se pede. Cláudia, tem uma... Esse papo iria muito. Eu tô vendo que aqui a gente não estaria no outro. Eu tenho, mas eu vou tenho 3 precisar- fichinhas aqui, eu recém acabei a primeira, mas tudo bem. Mas tem uma pergunta que a gente sempre faz para os nossos convidados, que é qual é o indicador de sucesso? Ó, eu acho que o primeiro indicador de sucesso é o sucesso da empresa, né? Se a empresa está crescendo e a empresa está indo bem. Que não adianta a TI estar maravilhosa, eu estar com 100% de uptime, eu estar com entrega de projeto on time, todas essas métricas aí, se a empresa não está bem, né? Então, para mim, o importante é a empresa tá saudável, né? Então, por quê? Porque a empresa está saudável porque a gente está entregando o que a empresa precisa e está melhorando a empresa. E a segunda grande métrica que a gente usa basicamente são aquelas, né? Uptime, entrega de projeto e satisfação do cliente. A gente mede muito satisfação do cliente. Mesmo com chamados, atendimento e etc., a gente mede a satisfação do cliente, tanto com projetos quanto para atendimentos curtos, né? E aí a gente consegue cobrir tanto infra quanto sistemas, né? Boa. Nossa, essa foi muito boa. Foi longo, não foi longo, ele foi denso o papo de hoje. Tem muita informação. Tem muita informação. Eu sei, tem você vai muita repetir, né, informação. ouvinte? Eu sei. Pode repetir, não tem problema. Ouve 2 vezes. Cláudia, obrigada pela participação aqui no Dudamé. Foi muito legal o papo. Obrigada por compartilhar tanta coisa. Certamente quem nos ouve vai ter muita ideia, muita inspiração, muito exemplo legal. Gente, muito obrigada pelo convite. Eu fiquei feliz de conversar com vocês. E se precisar de novo, estou aqui. A gente que agradece, de verdade. Muito bom papo. Uma aula que tu deu aqui, muita dica para quem tá... Se você fala... Tô falando com você de novo, meu amigo ouvinte. Primeiro, assim, antes da gente falar qualquer coisa, vai lá, curte, compartilha, manda para um amigo, tá? Ou, como a gente já falou várias vezes, não gostei, manda para o inimigo. Não tem problema nenhum. Mas você teve insight hoje. Hoje foi muita dica, hoje foi uma aula. Então vale a pena. Manda lá. Cláudia, muito obrigado. Valeu.